Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos de volta aqui para a aula do Google Planilhas, agora com a aula 2. Vamos lá, então? Nós vamos ver que hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre Google Planilhas. Vamos lá. Veja só, na última aula nós aprendemos sobre coluna, linha, célula, tudo bem? E nós aprendemos que dentro das células nós podemos inserir alguns valores, alguns textos, expressões. E hoje nós vamos aprender como usar esses valores, tá? Para ficar mais organizado aqui, ó, eu vou excluir todas essas abas que eu criei. Como é que eu excluo? Eu vou aqui ó, na setinha para baixo, clico em excluir, ok. E vou apagar tudo aqui, ó. Selecionar, clico, seguro e arrasto até onde eu quero e aperto apagar. Então vamos lá. O Excel, gente, ele pode ser usado como uma calculadora também e para várias outras coisas. Nós temos, gente, um conceito chamado fórmulas e expressões e funções, tá? Como é que nós sabemos a diferença de uma da outra? A expressão ou a fórmula, nós utilizamos aquilo que nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, eu quero fazer uma soma, eu quero fazer uma multiplicação, eu quero fazer uma divisão junto com uma soma, uma expressão numérica. Então, para isso, eu vou usar uma fórmula. Mas se eu quero usar uma função, por exemplo, a função se, que é uma função condicional, um contador, ou mesmo a função soma, eu consigo usar as funções. Mas entenda uma coisa, sempre que eu for querer usar uma ou outra, ou função ou fórmula, eu vou usar, em primeiro lugar, o igual. Tá? Nós vamos usar o igual. Antes de passar para isso, eu gostaria de mostrar para vocês alguns operadores. Por que eu vou falar de operadores? Porque através deles nós vamos conseguir fazer as nossas expressões e fórmulas agora. Vou colocar vocês aqui nessa imagem e vejam, nós temos os operadores, ó, temos os operadores aritméticos, tudo bem? Os mais simples. Quais são os operadores aritméticos mais simples? O de soma, tudo bem? O de subtração, o de multiplicação e o de divisão. Tudo bem? Nós temos aqui ó, esses 4 operadores aritméticos básicos. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá bom? E lembrando então que para cada fórmula ou função que nós temos que usar, usamos o sinal de igual antes de qualquer coisa. Vamos lá. Então, gente, eu quero fazer o seguinte, eu quero somar 10 mais 30. Como é que eu faço? Eu clico sobre uma célula, qualquer uma delas, tá? Vou clicar aqui e vou aumentar o zoom para que você que está assistindo do celular fique com a legibilidade melhor. Ó, eu vou apertar aqui no meu teclado o botão do igual e vou fazer 10 mais 30. Viu? Eu digitei o número 10, usei o operador aritmético mais, de soma, e somei com outro valor 30. Estão vendo que o botãozinho, o símbolo de igual apareceu na frente? Pronto. Dessa forma, a gente consegue fazer a nossa primeira operação. Quer ver? Digitei primeiro igual, coloquei o valor, o operador e o outro valor, eu aperto Enter agora. Olha só que legal. 40. Ou seja, porque 10 mais 30 é 40. Como é que eu faço para ver o que eu digitei? Tenho duas formas. Eu clico 2 vezes e ele mostra para mim. Se eu aperto Enter, ele volta. Ou então eu clico aqui sobre este valor e vejo aqui ó, nesta barra. É muito importante nós sabermos o nome dessa barra, que é chamada barra de fórmulas. Tá bom? A barra de fórmulas também mostra para a gente o que está acontecendo aqui. Ó. Na célula C6, ó, C por quê? Coluna C, linha 6. Na célula C6, eu tenho igual 10 mais 30. 10 mais 30 é 40. Vou fazer outra aqui. Ó.
igual, porque se eu for usar expressão, fórmula ou função, eu vou usar o igual na frente. 50 mais 300. Mas não, vamos usar outro operador. Deixa eu colocar o de vezes, ó, multiplicação. Igual 50 vezes 300. Vamos ver o valor que dá. Agora eu vou apertar Enter. Deu aqui, ó, 15.000. Se eu clico sobre o 15.000 e olho na barra de fórmulas, eu vejo aqui, ó, o que eu tinha feito. 50 vezes 300. Da mesma forma, igual 600 dividido por 5. Aperto Enter e ele me dá o valor aqui de 120. Estão vendo? Se eu clico aqui, só na célula, através da barra de fórmula eu consigo ver o que estava lá por trás. E, para finalizar usando o operador de subtração, igual 8 menos 7. Olhar na barra de fórmulas e vejo. Professor, e se porventura eu não colocar o sinal de igual? Vamos ver o que acontece? Vamos, ó. 8 mais 3. Olha que interessante. Não fez a conta. A conta aqui seria 11. Mas por que ele não fez o cálculo para mim? Porque eu não usei o sinal de igual na frente. Se eu usar o sinal de igual na frente, ó, toco aqui e ele me dá o resultado. Mas aí você pode perguntar, mas professor, por que ele não entende que 8 mais 3 é 11 aqui? Entenda assim, gente. Eu mostrei para vocês que se eu colocar A, B, C, X, 1, 2, 3, não adiantou nada, ele vai aparecer apenas esse texto. O Excel entende que quando não tem o operador de igual na frente, ele considera isso como texto, tá? Ele não considera isso como uma expressão mesmo. Então, isso aqui para o Excel é um texto. Beleza? Então, como é que a gente resolve isso? Clica duas vezes para a gente poder editar. Ó. Cliquei duas vezes, vou lá na frente da expressão e aperto o botão de igual. Pronto, está resolvido o nosso problema. Tudo bem? Esses, então, são os operadores aritméticos. E agora, nós fizemos contas apenas usando números, assim mesmo. Ó. Eu digitando o número aqui e fazendo uso do operador. Existe outra forma de eu fazer essa soma também, ou essa multiplicação. Existe assim, ó. Eu escolho uma célula, ó, vou pegar a célula A3 e vou colocar o valor 50 aqui. Vou pegar a célula B3 e vou colocar o valor 60. Estão vendo? O que eu fiz aqui? Apenas coloquei o valor 50 na A3 e o 60 na B3. Só fiz isso, digitei 50 e 60. Eu vou apagar tudo isso que eu fiz aqui para tornar o nosso raciocínio mais claro ali. Ó. Então, eu vou colocar bem aqui em cima ó, da célula A13, bem em cima, eu vou colocar assim, ó, número 1, e na outra, número 2. Tá vendo? Por que eu digitei algo aqui em cima? Só para sinalizar que o 50 é o número 1 e o 60 é o número 2 aqui. Ou primeiro número, segundo número, o rótulo que vocês quiserem, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui agora, na célula D2, eu vou escrever assim, ó, resultado da soma. Na célula E2, eu vou escrever resultado da subtração. Na F2, eu vou escrever multiplicação, não vou escrever o resultado. E na G2, eu vou escrever divisão. Tá vendo? Olha, vocês lembram que eu ensinei para vocês que quando uma coluna não dá o espaço suficiente, eu posso aumentar ela? Então, eu vou aqui entre as duas colunas, ó, entre a D e E vou aumentar aqui. Ó. Existe uma outra coisa. Se eu colocar entre as duas colunas e clicar duas vezes, ele já deixa o valor automático para mim aqui. Ó. Ele já deixa o tamanho padrão automático. Então, eu vou clicar duas vezes aqui, ele encurtou um pouquinho. Por que eu coloquei todos esses nomes aqui, esses textos? Porque agora eu vou fazer cada um separado. Veja, eu aprendi que o operador de mais é o de soma, eu aprendi que o operador... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Eu aprendi que o operador traço é o de subtração, eu aprendi que a estrelinha, o asterisco, é a multiplicação e que a divisão é simbolizada aí pela barra.
Então vamos lá. O que eu vou fazer? Vou fazer a soma desse número com esse. Vou apertar o igual e ao invés de digitar aqui, ó, 50 mais 60, eu vou selecionar a célula. Veja, igual A3 mais B3. Você pode estar perguntando, mas por que você está fazendo isso? Porque, veja, eu digitei 50 na célula A3 e eu tenho o valor 60 na B3. Isso significa que A3 está correspondendo ao valor 50 e o B3 aqui está correspondendo ao valor 60. Então, significa que igual 50 mais 60. Vamos ver qual é o resultado? 110. E veja que para aqui, ó, eu não tive que digitar o valor, eu não tive que digitar os números aqui, ó, tipo isso. Eu apenas coloquei o valor das células. Essa é outra forma que eu falei para vocês. Ó, resultado da subtração. Igual, porque toda expressão, forma ou função, eu tenho que começar com igual. Clico aqui, ó, na célula que eu quero fazer a subtração, coloco o operador e clico aqui na outra célula. Eu já tenho aí, ó, 50 menos 60 menos 10. E a multiplicação? Da mesma forma. Igual a 3, que vale 50, o operador de multiplicação, e seleciono outro valor, 60, que é o B3. Olha o que deu aqui. E se porventura eu não quiser clicar, mas eu quiser digitar, também não tem problema. Ó. Igual a 3, estou digitando agora, dividido por B3. Veja que quando eu digito o valor, ó, o A3 ele está de amarelo, de laranjado aqui. Tá vendo que o A3 está laranjado aqui? E o B3, ó, ele está aparecendo como roxo. O B3 aqui também aparece como roxo. Então, cada célula vai ter uma cor. Tudo bem? Então, se eu apertar Enter aqui, aparece para mim o resultado da divisão. E é isso, meus amigos. Hoje, então, nessa aula aqui, nós aprendemos que nós podemos fazer os cálculos com os números digitados diretamente aqui na célula, ou então eu faço os cálculos utilizando as células, ó, o endereço das células, que é aqui, ó, A3 mais B3. Ok? Faz, tá, pessoal? Se é maiúsculo ou minúsculo. Ele vai entender. Tudo bem? Por agora é só. Nós aprendemos então nessa aula sobre algumas expressões e fórmulas e também aprendemos a fazer os cálculos com os operadores aritméticos. Nos vemos na próxima. Valeu, tchau, tchau.